Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E eu já começo essa aula te perguntando uma coisa. E se eu te dissesse que na verdade você não aprende nada? E tudo que você acha que você aprende é na realidade um processo de lembrança? Você acharia estranho, não é mesmo? E eu não julgo, mas espero que essa ideia não seja tão estranha no final dessa aula, porque hoje a gente vai estar falando da teoria do conhecimento em Platão. E antes da gente começar, só gostaria de reforçar que esse material e materiais complementares vão estar disponível no Instagram, @quenadasei, e no YouTube, Não Sou Filósofo. Então segue lá, pessoal. Vamos para a aula. Bom, pessoal, e para a gente entender a teoria, é melhor a gente começar compreendendo quem é o autor, não é mesmo? E Platão nasceu por volta do ano 427 a.C. em Atenas. Platão era de uma família nobre, o que poderia significar que ele iria ser destinado à política durante o seu desenvolvimento. Só que Platão se tornou um apaixonado pela filosofia e um notável discípulo de Sócrates, responsável por redigir os seus diálogos, que a gente viu na aula passada, e que, através dos seus pensamentos, se tornou um dos filósofos mais importantes da história do mundo, tendo influências filosóficas e históricas até os dias de hoje. Platão foi responsável também por fundar a Academia de Atenas, importantíssima escola filosófica que tem nomes como o próprio Platão e Aristóteles envolvidos, o que demonstra já o peso dessa escola e a sua importância para o desenvolvimento do conhecimento. Desenvolvimento do conhecimento, o qual foi uma das áreas mais desvendadas por Platão. A epistemologia, que busca entender, é um ramo da filosofia que busca entender o processo de conhecimento, foi a área principal que Platão escreveu sobre. E por isso, essa frase de Platão, que agora no início da nossa aula pode ser um tanto enigmática, vai ser muito mais clara quando a gente conseguir compreender a sua teoria. O conhecimento na Terra são sombras. Por quê? Então vamos para a teoria de Platão. Bom, segundo a teoria das ideias de Platão, que busca demonstrar como o processo de conhecimento se desenvolve, que é então um ramo da filosofia chamado epistemologia, a gente precisa compreender, para compreender essa teoria, a forma que Platão via o mundo. E para Platão, o mundo era dividido em dois. Existia o mundo dos sentidos, que é onde nós vivemos, e que é um mundo ilusório, porque os nossos sentidos não são fiéis. E o mundo das ideias, que é verdadeiro, e é um mundo habitado por ideias. Bom, e o mundo sensível, ele é formado por coisas, não é mesmo? Porque ele é o mundo em que nós vivemos. E é formado por árvores, por animais, por conceitos. E para Platão, todas essas coisas, na realidade, que habitam o mundo sensível, são cópias imperfeitas de formas ideais. O que isso significa, não é mesmo? Significa que para Platão, as árvores que existem aqui no nosso mundo, na realidade, são cópias da ideia perfeita de árvore. E os animais, da mesma forma. E conceitos também, como justiça e bondade, também. Todas as experiências de justiça que temos no mundo sensível são cópias imperfeitas do verdadeiro conceito de justiça que habita o mundo das ideias, por exemplo. Essa é a percepção de Platão. E o mundo sensível, que é o mundo que vivemos, então, ele é vivenciado, ele é experienciado através dos sentidos. Ou seja, da visão, audição, paladar, tato. É assim que a gente percebe o mundo em que a gente vive, não é mesmo? Em contraposição, o mundo das ideias, ele é formado pelas ideias perfeitas ou as formas das coisas, são sinônimos. Platão utiliza tanto de ideia perfeita ou forma para se referir a esse conceito. E lá, então, se encontra o conceito e a ideia perfeita de árvore,
o conceito de justiça, o conceito de cachorro e todas essas coisas, as ideias perfeitas que constituem esses elementos. E esse mundo só é possível ser acessado pela razão, ao contrário dos sentidos, porque os sentidos, para Platão, podem ser ilusórios, e é por isso que ele caracteriza o mundo sensível dessa forma, porque a gente percebe ele através da nossa visão, por exemplo, a qual, para Platão, não pode ser confiável, porque a nossa visão pode ser falha, mas a razão, o raciocínio lógico, pode nos levar ao mundo das ideias. E para esse conceito ficar um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, um triângulo. Um triângulo feito no mundo sensível, mesmo que utilizando réguas e medidas, nunca será um triângulo perfeito. Se você pode desenhar na areia da praia, você pode desenhar no seu caderno, da forma que quiser. Ele nunca será um triângulo perfeito, mas sim uma cópia da ideia de triângulo, uma cópia do triângulo perfeito que habita o mundo das ideias. Mas, por meio da razão, nós podemos alcançar essa ideia perfeita de triângulo. E, nesse caso, já que a gente está falando de formas geométricas, a razão, o pensamento lógico, se encontra na geometria. E, através da geometria, nós conseguimos compreender que o que caracteriza um triângulo, a ideia que define um triângulo é que a soma dos ângulos internos da forma, né? Agora uma pausa de matemática no meio da aula de filosofia, que a soma dos ângulos internos da forma dê 180 graus, correto? Vocês podem me corrigir aí, mas pelo que eu lembro é isso. O que isso significa? Significa que através da lógica, no caso, através da geometria, nós conseguimos alcançar o conceito de triângulo e a ideia do triângulo, que é o triângulo perfeito. Mas que sem a lógica, nenhum triângulo que seja feito vai ser perfeito. Ele pode parecer perfeito na nossa visão, mas o triângulo perfeito, a ideia de triângulo, só é alcançada através da razão. Ficou mais claro, não ficou, pessoal? Então, como que essas ideias perfeitas são percebidas pela gente? Platão acreditava que existe um conhecimento inato e que a concepção das formas ideais, ela é inata em nós. Ainda mais, mesmo que a gente não perceba isso, mesmo que a gente não tenha consciência, essas formas perfeitas, essas ideias habitam a nossa mente. E como? Elas são a forma que permite que a gente reconheça que o nosso mundo sensível é formado por cópias imperfeitas, ou seja, através das ideias perfeitas que nós temos inatas em nós, conseguimos compreender que o que nós temos no mundo sensível são cópias imperfeitas e que só podemos alcançar o perfeito por meio da razão. Mas como isso acontece? Como que Platão define essa ideia inata e como que ela está inata em nós? Bom, Platão admite esse conhecimento inato porque ele divide o ser humano em duas partes. Platão separa o corpo e a alma. Então, para Platão, o corpo ele é mortal e reside no mundo sensível. Nós nascemos, nosso corpo nasce no mundo sensível e morre como todos os animais, por exemplo. Mas para Platão, o que diferencia-nos de outros animais é que nós temos a alma. E o conceito de alma para Platão é um conceito que a alma é imortal e imperecível. Ou seja, a alma, ela é perfeita e, portanto, ela nasce no mundo das ideias. Sendo assim, como a alma nasce no mundo das ideias, tudo que a gente acha que aprende, na verdade, a gente está tendo uma lembrança, porque a alma já estava em contato com as ideias perfeitas.
de árvore, de cachorro, de triângulo, de justiça. Mas, quando ela habita o nosso corpo, então a gente acredita que está aprendendo esses conceitos, mas na verdade a alma está apenas se recordando das ideias perfeitas que estavam junto com ela no mundo das ideias. É compreensível? Eu sei que é bastante abstrato, mas é importante que a gente consiga compreender. Então, Platão coloca que o que chamamos de aprendizado é só um processo de reminiscência, ou seja, um processo de lembrança dessas ideias que já estão inatas em nós. Ficou claro, pessoal? Para esses conceitos que podem ser bastante abstratos, ficarem mais claros, Platão nos apresenta a alegoria da caverna. E por meio da alegoria da caverna, que é extremamente famosa, acredito que você já ouviu falar, a gente consegue compreender bem melhor o conceito e a teoria do mundo das ideias de Platão. Vamos lá. Imagine só que existe uma caverna e que nesta caverna algumas pessoas estão presas desde seu nascimento. Não importa para o desenvolvimento da nossa história quem são essas pessoas ou quem as prendeu lá. Esse não é o foco. Mas essas pessoas que estão presas só podem ver o fundo da caverna e não têm acesso a nenhuma outra fonte de informação. Por que eu digo fonte de informação? Porque na parede da caverna são projetadas imagens, pois existe uma fogueira ao fundo a qual eles não têm acesso e uma plataforma por onde pessoas passam com objetos, os quais produzem sombras que são projetadas na parede da caverna. Essas sombras, para os prisioneiros, são as únicas fontes de informação possíveis para eles. Então, eles veem sombras de objetos reais e acreditam que aquelas sombras são a realidade. Tudo isso acontece por muito e muito tempo. Porém, um dia, um desses prisioneiros, por acaso, se solta. Sem, então, novamente, tem importância o fato dele conseguir se soltar ou alguém soltar ele. Esse, de novo, não é o foco. Mas um desses prisioneiros se solta, se vira, vê os objetos reais. E nesse momento é muito provável que uma grande confusão ocorra, pois até aquele momento toda fonte de informação, tudo que ele acreditava ser real, eram as sombras, e agora ele está observando os objetos reais. Porém, depois de toda essa confusão, o prisioneiro persiste e decide sair da caverna. Ao sair da caverna, a luz do sol é tão brilhante, tão forte para alguém que passou a vida toda dentro de uma caverna, na escuridão, que causa dor de início, incômodo, é extremamente doloroso para aquele indivíduo. Porém, ele continua e, a partir desse momento, ele consegue se adaptar a essa luz e observar o mundo real que existe fora da caverna. Ao fazer isso, ele consegue ver não apenas os objetos que eram mostrados e as sombras projetadas, mas tudo que existia. Esse indivíduo, então, volta à caverna e conta aos seus amigos que estavam ali também presos o que ele viu e o que ele denomina a realidade. Bom, pode parecer um conto bobo, talvez sem muita importância para algumas pessoas, mas se a gente observar, a alegoria da caverna é responsável por resumir de maneira muito eficaz a teoria platônica. Por quê? Nós podemos compreender que a caverna representa um mundo sensível, que é formado por ilusões, ou seja, as coisas que existem no nosso mundo, o que a gente vivencia, não passa de sombras
projetadas na parede da caverna. E o exterior, que é onde esse prisioneiro liberto consegue alcançar, é o mundo das ideias, formado por conceitos verdadeiros, pela verdade, pelo conhecimento. E é importante lembrarmos de toda a jornada do nosso prisioneiro, porque para alguém que vive uma vida toda dentro da escuridão, o conhecimento não é um processo fácil e, e que acontece de maneira natural. Ele deve ser buscado e causa dor, causa incômodo, porque faz nós contrariarmos tudo aquilo que acreditávamos antes. Por isso que o prisioneiro, assim que ele chega ao mundo exterior, a luz do sol, no caso da história, mas a luz do conhecimento, no caso da explicação teórica, causa incômodo, mas aquele que persiste e se adapta e busca conhecer mais, alcança o conhecimento, a verdade dos conceitos e das coisas. É assim que Platão via o mundo, separado entre a caverna, o mundo sensível, e o exterior, o mundo das ideias, onde habita a verdade e os conceitos perfeitos. Sendo assim, para criar um esquema de tudo isso que a gente falou durante a aula, a gente pode observar a imagem a seguir. O mundo real é o mundo das ideias, que contém as formas ideais de tudo. Então, gente, o mundo real para Platão é o mundo das ideias. É importante a gente separar o mundo real no sentido de trazer o verdadeiro, a realidade, para o mundo em que a gente vivencia, tá? Então, o mundo real para Platão é o mundo das ideias, que contém as formas ideais de tudo. Nascemos com os conceitos dessas formas ideais em nossa mente. É o que permite a reminiscência. Lembrando, né, pessoal? E o mundo ilusório em que vivemos, o mundo dos sentidos, contém cópias imperfeitas das formas ideais, né? Isso já ficou estabelecido. Isso nos leva a reconhecermos as coisas no mundo como cães, porque reconhecemos que são cópias imperfeitas dos conceitos em nossas mentes. Então, através das formas ideais em nossa mente, nós conseguimos compreender que as cópias imperfeitas, nós conseguimos compreender as cópias imperfeitas do mundo dos sentidos. E isso nos leva que tudo nesse mundo é uma sombra de sua forma ideal no mundo das ideias. E por isso, a frase de Platão que eu disse no começo da aula fica muito mais clara agora. O conhecimento na Terra são sombras. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender a teoria das ideias de Platão, a teoria do conhecimento que esse grande filósofo nos traz. E agora, realizarmos alguns exercícios para ver se tudo isso foi capturado, não é mesmo? Vamos lá. Você está acompanhando, Sofia? E agora vem Platão. Ele se interessava tanto pelo que é eterno e imutável na natureza, quanto pelo que é eterno e imutável na moral e na sociedade. Sim, para Platão tratava-se em ambos os casos de uma mesma coisa. Ele tentava entender uma realidade que fosse eterna e imutável. E para ser franco, é para isso que os filósofos existem. Eles não estão preocupados em eleger a mulher mais bonita do ano ou os tomates mais baratos da feira. E exatamente por isso, nem sempre são vistos com bons olhos. Os filósofos não se interessam muito por essas coisas efêmeras e cotidianas. Eles tentam mostrar o que é eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. Bom, esse é o texto. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria das ideias de Platão, assinale a alternativa correta. Então, com base, né, nesse textinho que a gente leu e na aula que a gente acabou de ter, vamos analisar essas alternativas. A. Para Platão, o mundo das ideias é o mundo do eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom, e é distinto do mundo sensível no qual vivemos.
Olha, a primeira parece correta, mas como é a primeira, né? Vamos observar todas as outras para ver se não tem uma mais exata. Mas, pelo que a gente observou, acho que todo mundo consegue dizer que essa alternativa está coerente com as nossas explicações. B. Platão considerava que tudo aquilo que pode ser percebido diretamente pelos sentidos constitui a própria realidade das coisas. Putz, pessoal, vocês acham que Platão acreditava que através dos sentidos a gente encontra a realidade das coisas? Acho que não, né? É exatamente o contrário. Então, B já está fora. C. Platão considerava impossível que o homem pudesse ter ideias verdadeiras sobre qualquer coisa, seja sobre a natureza, a moral ou a sociedade, porque tudo é sonho e ilusão. Não, pessoal, isso daí não dá, né? Platão não considerava impossível. Ele apenas considera impossível por meio dos sentidos, mas Platão dá um caminho. O caminho é a razão. Então, com certeza essa C também está fora. D. Para Platão, as ideias sobre a natureza, a moral e a sociedade podem ser explicadas a partir das diferentes opiniões das pessoas. Não, gente, com certeza não. Platão, diferente dos sofistas, né, que a gente viu na aula passada, ele não era um alguém que colocava que a verdade, ela me fugiu a palavra, que a verdade varia. Na verdade, Platão colocava que existe uma verdade e que ela encontra-se no mundo das ideias. Então a D, não. Relativistas. Isso me apareceu agora. Platão, diferente dos sofistas, não eram relativistas, não eram relativista. Então, para ele, a moral existe e ela é perfeita e encontra-se no mundo das ideias. Não é uma questão de opinião como acreditavam os sofistas. E, de acordo com Platão, o filósofo deve preocupar-se com as coisas efêmeras e cotidianas do mundo, tidas por ele como as mais importantes. Também não. Então, né, porque o filósofo deve buscar o conhecimento verdadeiro. Então, não é essa também. Pelo jeito, a nossa primeira alternativa era mesmo a correta, mas é importante analisar todas, não é mesmo? Então, resposta A, do primeiro exercício. Vamos para o segundo. Quando é? Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos de um lado que, quando ela deseja investigar com a ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente. Dizes uma verdade. Não é, por consequente, no ato de raciocinar, e não de outro modo, que a alma aprende, em parte, a realidade de um ser? Sim. E é este, então, o pensamento que nos guia, durante todo o tempo em que tivermos o corpo e nossa alma estiver misturada com essa coisa má. Jamais possuiremos completamente o objeto de nossos desejos. Ora, esse objeto, como dizíamos, a verdade. Então, aqui, ó, já fica como Platão via a questão da dualidade. A alma, que é perfeita, e o corpo, que é imperfeito e mal, porque os sentidos buscam nos enganar. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção de verdade em Platão, é correto afirmar. Vamos observar, pessoal. A. O conhecimento inteligível, compreendido como verdade, está contido nas ideias que a alma possui. Olha, parece coerente, não é mesmo? Por quê? Quais são as ideias que a alma possui? São as ideias perfeitas que habitam o mundo das ideias e estão contidas dentro da nossa alma por meio da reminiscência. Então, parece de acordo, mas, como é a primeira alternativa só, vamos analisar todas. B. A verdade reside na contemplação das sombras, refletidas pela luz exterior e projetadas no mundo sensível. A verdade reside na contemplação das sombras? Não, gente, isso é totalmente o contrário, não é mesmo? Porque a verdade, ela não está nas sombras. A verdade, ela está na luz, ela está em ir ao exterior, em buscar o mundo das ideias e não se contentar com as sombras, não abandonar a razão. Então, essa daqui está incoerente com a teoria platônica. C.
A verdade consiste na fidelidade, e como Deus é o único verdadeiramente fiel, então a verdade reside em Deus. Bom, essa alternativa ela está aqui para tentar confundir vocês, porque apesar de Platão ter o conceito de alma, Platão não está falando de um Deus específico nem nada. Então, essa ideia de colocar Deus no meio não é correta. Então, a C também já podemos eliminar. D. A principal tarefa da filosofia está em aproximar o máximo possível a alma do corpo, para que dessa forma obter a verdade. Na realidade, não, né, gente? Porque a gente já viu que Platão considera o corpo mal e a alma deve buscar, por meio da razão, obter a verdade. Então, a gente deve renunciar ao corpo e enaltecer a alma, e não usar dos dois, segundo Platão. Então, a D também não é verdade. E a verdade encontra-se na correspondência entre um enunciado e os fatos que ela aponta no mundo sensível. Não, 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 não. Não dá, né, gente? A verdade não se encontra no mundo sensível em nenhum aspecto. Então a gente ó, já consegue deixar isso bem estabelecido e eliminar logo de primeira essa E também. Então, obviamente, a resposta também é A. Gente, uma observação. Essa questão está na apostila de vocês e eu observei que ela está com o gabarito errado. E em uma aula anterior, uma outra aluna entrou em contato comigo e também fez uma questão e eu observei que o gabarito também estava errado. Então, por favor, sigam lá no Instagram para vocês mandarem perguntas e dúvidas, porque talvez o que você esteja pensando, talvez esteja certo e o gabarito pode estar errado. Então, vale a pena conferir. Erros são humanos e o material contém alguns deles. Então, por favor, se certifiquem, tenham um estudo ativo e, por favor, tirem dúvidas, tá? O Instagram está ali aberto para vocês perguntarem mesmo. Vamos para a nossa última questão de hoje? Logo, desde o nascimento, tanto os homens como os animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por intermédio do corpo. Porém, relacioná-las com a essência e considerar a sua utilidade é o que só com tempo, trabalho e estudo conseguem os raros, a quem é dada semelhante faculdade. Naquelas impressões, por consequente, não é que reside o conhecimento, mas no raciocínio a seu respeito. É o único caminho, ao que parece, para atingir a essência e a verdade. De outra forma, é impossível. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria do conhecimento de Platão, considera as afirmativas a seguir. 1. Homens e animais podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível e assim atingem a verdade. Gente, eu já vou deixar essa para vocês responderem, não preciso nem falar aqui que a verdade não se encontra no mundo sensível, segundo Platão. A verdade nunca é alcançada por meio é, dos nossos sentidos, no caso. A verdade é sempre alcançada por meio da razão. Então, não é verdadeira, é falsa. 2. As impressões são comuns a homens e animais, mas apenas os homens têm a capacidade de formar a partir delas o conhecimento. Olha, essa daí parece verdadeira. Por quê? Porque os animais também têm sentidos. Animais sentem cheiros, animais têm visão, animais, né, comem, também têm paladar. Então, as impressões do mundo também são obtidas pelos animais, correto? Mas somente os homens são capazes de obter o conhecimento, segundo a razão, porque é necessário a reflexão. Então, extremamente coerente. A 2 está correta. 3. As impressões não constituem o conhecimento sensível, mas são consideradas como o núcleo do conhecimento inteligível. Não, as impressões são exatamente o conhecimento sensível. As impressões são o que a gente obtém através dos sentidos. E o conhecimento inteligível, que é o conhecimento do mundo das ideias, é obtido somente pela razão. Então, a 3 não é verdadeira. 4. O raciocínio a respeito das impressões constitui a base
como se chega ao conhecimento verdadeiro? Exatamente, a 4 está de acordo com a teoria platônica. Sendo assim, a alternativa correta, a B. Somente as afirmativas 2 e 4 são corretas. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela sua atenção, por esse momento que passamos juntos. Sigam o Instagram, @quenadasei, o YouTube Não Sou Filósofo. Tirem suas dúvidas, tenham um bom tempo de estudo e muito obrigado. Tchau, tchau.